Situar o feminismo em um quadro abolicionista e vice-versa, situar o abolicionismo em um quadro feminista, significa que levamos a sério a velha máxima feminista de que o pessoal é político. O pessoal é político, todo mundo se lembra disso, certo? O pessoal é político. Podemos seguir o exemplo de Beth Rich ao pensar em como é perigoso o modo pelo qual a violência institucional da prisão complementa e amplia a violência íntima da família, a violência individual do ataque físico e da agressão sexual. Também questionamos se o encarceramento de pessoas que cometem crimes faz algo além de reproduzir a mesma violência que essas pessoas supostamente cometeram. Em outras palavras, a criminalização permite que o problema persista. Parece-me que as pessoas que trabalham na linha de frente do combate à violência contra a mulher também deveriam estar na linha de frente das lutas abolicionistas. E as pessoas que se opõem aos crimes policiais deveriam se opor também à violência doméstica, o que é constituído como doméstico. Devemos compreender as conexões entre a violência pública e a violência privada ou privatizada. Há uma dimensão filosófica feminista nas teorias e nas práticas abolicionistas. O pessoal é político. Há uma profunda força relacional que liga as lutas contra as instituições e as lutas para reinventar nossa vida pessoal e nos remodelarmos. Sabemos, por exemplo, que muitas vezes replicamos estruturas da justiça retributiva em nossas próprias reações emocionais. Quando alguém nos ataca verbalmente ou de outra maneira, qual é a nossa resposta? Um contra-ataque. Os impulsos retributivos do Estado estão inscritos em nossas próprias reações emocionais. O político se reproduz por meio do pessoal. Essa é uma descoberta feminista de inflexão marxista, que talvez revele certa influência de Foucault. É uma descoberta feminista que diz respeito à reprodução das relações que permitem a existência de algo como o complexo industrial prisional. Olá, meu nome é Letícia Graton. Meu nome é Isabela Graton e você está escutando O Pessoal é Político. Bom, esse foi um discurso, da Angela Davis, realizado na Conferência Pública Anual do Center for the Study of Race, Politics and Culture, em colaboração com o Center for the Study of Gender and Sexuality na Universidade de Chicago, em 2013. E eu quis começar o episódio com essa parte do discurso, porque ontem eu estava terminando de ler esse livro da Angela Davis, que apesar de não ser a autora que a gente está tratando aqui, também é uma autora muito famosa, muito importante na luta feminista, que se chama Liberdade é uma Luta Constante, que é um livro muito bom. E eu encontrei ele e achei muito interessante o uso dela, do pessoal é político aqui também. Ela está falando, obviamente, sobre o sistema prisional, sobre o abolicionismo penal, que também são outros tópicos. Mas eu lembrei imediatamente, óbvio, do nosso podcast, e eu achei muito interessante esbarrar, assim, nesse conceito sendo utilizado. Então, eu quis trazer um pouquinho aqui pra gente essa parte. Eu achei muito legal. Eu nunca li esse livro, mas eu quero ler ainda. E já li Mulher, Raça e Classe dela, e que é perfeito. Enfim, é um outro livro que a gente deveria abordar também em algum momento, porque é tudo. Sim. E esse discurso, eu acho que fala bastante do que a gente comentou no primeiro episódio também, sobre as relações, o pessoal, a nossa vida pessoal e o político, as opressões macroestruturais da sociedade. Enfim, como você falou, ela está falando sobre a questão do abolicionismo penal, mas a gente pode trazer também para outras questões e pensar nessa frase, E como ela falou, temos que sempre relembrar essa frase, retomar essa frase. Por mais que ela seja, digamos assim, batida para algumas pessoas, é importante relembrar o significado dela, que é o que a gente está tentando fazer aqui também no podcast. Então, foi um bom jeito de começar. E como você falou também... Sempre bom ter algo em comum com a Angela Davis, É, claro, é uma honra. E como você falou também, engraçado que você acabou lendo isso, encontrando por acaso, digamos, você não estava nem pesquisando, algo para o podcast. Foi muito engraçado. Na verdade, esse livro reúne vários discursos dela, vários artigos dela também. E eles são muito recentes, então é muito legal, assim. Já vou começar aí com essa recomendação, vou colocar no Medium também depois o link para comprar ele, para quem quiser. Eu comprei pela Boitempo, no Dia da Mulher, como um presente para mim mesma. E foi muito bom, assim, porque como os textos são recentes,
eu acho que me ajudou muito a ter essa noção melhor de, tipo, às vezes a gente tá muito cansada de sempre falar a mesma coisa, mas, poxa, pensa que essa mulher tá, tipo, militando há 50 anos, tá ligado? Nossa. Então, ela com certeza pode ser usada aí como um exemplo e uma força, né, de você ver isso e você falar, caralho, tipo, ela é muito foda, e ela fala disso, né, tipo, como que ela continua otimista, como que ela continua lutando nesse livro. Então, né, ela fala sobre os movimentos atuais, sobre Black Lives Matter, sobre, né, depois, vai até 2015, né, então ainda não tem a era Trump, mas ela fala sobre a era do Obama, sobre como as pessoas, né, queriam vender essa ideia de que o racismo tinha acabado por causa do Obama e tal. E é muito interessante, assim, porque geralmente o que a gente lê, inclusive o livro que a gente está trazendo aqui é muito mais antigo, mas às vezes também é bom intercalar com textos mais recentes para a gente também não perder a esperança, né? Sim, a Angela é perfeita, meu Deus. Ela é vegana também, eu descobri isso recentemente. Ah, sim, ela é. Inclusive, o livro, principalmente o que mais me chamou a atenção, assim, foi como ela conseguiu colocar todas as pautas dele. Tipo, ela fala de movimento gay, ela fala de movimento negro, ela fala de movimento das mulheres e, inclusive, dos animais também, no livro, em alguns momentos. Poxa, então, sem defeitos essa mulher, até o veganismo, ela conseguiu colocar. Exatamente. Perfeita. Enfim, e aí... Enfim, essa foi a minha introdução que eu trouxe hoje aí. Aí nisso, né, eu gostaria também de já ir comentando que tem sido muito legal ver a resposta de todo mundo ao podcast, ao primeiro episódio. Sim, velho, tá muito bom, é muito legal, bonitinho. Também foi algo que deu um quentinho assim no coração e que me deixou muito feliz e me deixa muito feliz de continuar com esse projeto. Tem sido muito legal, eu acho que as pessoas que nos conhecem sabem que a gente trabalha com comunicação, né? Então a gente está sempre produzindo conteúdo, eu sempre trabalhei com isso, mas é óbvio que é diferente quando é um projeto seu, né? Tipo, de não trabalhar para uma marca, apesar de eu amar meu trabalho, tem sido muito legal, assim, porque é algo muito conectado com a gente, com os nossos amigos, com o que a gente é, então ver as pessoas elogiando e ouvindo tá sendo muito, muito da hora. Sim. E, por favor, continue mandando comentários e feedbacks, a gente tá sempre aberto, tipo, mesmo que seja pra falar, nossa, esse som tá uma merda. Pra falar dos barulhinhos de WhatsApp, que, desculpa, no outro episódio eu esqueci de fechar o WhatsApp e ficou aquele barulhinho do WhatsApp Web, enfim. Por favor, gente, vão apontando também os erros, muito, muito importante pra gente ir melhorando. Críticas construtivas. E você comentou isso sobre a gente trabalhar com comunicação? Eu lembrei que a gente não se apresentou, assim, formalmente no outro episódio. Tipo, assim, as pessoas, eu acho que a maioria que tá ouvindo, talvez já nos conheçam, nos sigam nas redes sociais e sabe disso, mas tanto eu quanto a Lê estudamos comunicação, então veio daí também a vontade de fazer o podcast, né? Porque a gente já é comunicadoras e tal. E a gente trabalha com isso, enfim, eu faço estágio, ela já é formada. E a Letícia faz publicidade. A Letícia faz publicidade. Fiz publicidade. Fez publicidade, quer dizer. E eu faço jornalismo na UNB. Ela estudou na UFPR, Sim. A Federal do Paraná. E é isso, eu acho que essa é a nossa biografia, assim. A gente é estudante de comunicação. A Letícia já foi estudante de comunicação. Eu ainda estou nesse processo. E a gente gosta muito de falar e ler e estudar sobre feminismo, embora nossas áreas de estudo principais sejam comunicação na universidade. O que a gente gosta mesmo é de estudar questões de gênero e feminismo. Cara, cada um tem seus hobbies, é um hobby meio estranho. E aí acabou virando, de certa forma, um hobby, mas que obviamente a gente também coloca na vida acadêmica, né, junto, porque tem muita coisa para se estudar de comunicação junto com questões de gênero, né? Então acabou. Com certeza. Hoje em dia, depois de ter estudado 4 anos comunicação e publicidade, apesar de eu, por exemplo, no meu TCC não ter abordado publicidade, né, eu fui muito mais para a área de comunicação no geral. Eu vejo mais a comunicação como um método do que como um... Tipo, é um campo de estudos, mas é mais uma forma que eu uso para falar das coisas que eu acredito do que o negócio em si, sabe? Então, eu sou extremamente grata por
ter estudado comunicação, gosto muito da área e acho muito bom que ela nos dá essa flexibilidade para falar dessas coisas e, né, nos dá essa visão diferente, assim, né, de como as coisas estão conectadas, de conseguir utilizar diferentes mídias e saber como as coisas funcionam, tá sempre aprendendo, né? Então, sim, a ideia é uma área muito isso a nosso favor. É uma área muito dinâmica e muito ampla e tal, então, tipo assim, a gente pode ir abordando e explorando várias coisas dentro dela, por exemplo, criação de um podcast. Já é uma questão de comunicação, criação de um blog, um Medium, textos, publicidade, como é o seu caso, redes sociais, marketing digital, etc. Enfim, tem várias coisas. Eu bato sempre muito na tecla, que é também uma que eu vejo outras comunicadoras feministas e de esquerda batendo, que nem a Débora Baldin, a Sabrina Fernandes e tal, não me colocando no mesmo balaio que elas, porque, né, obviamente elas são mais fodas, porque já fazem isso há mais tempo, mas elas falam muito de como a direita tá se organizando, tá criando seus canais no YouTube, tá fazendo seus podcasts e tá disseminando a sua ideologia. Então, porra, vamos também utilizar a gente, né? Tipo, vamos também criar o nosso conteúdo. Bora doutrinar a todos. Exato. Com nossas ideologias feministas, abortistas, odiadoras de homens. Exato. Exatamente. Para utilizar a comunicação para fazer isso. Exato, é basicamente isso. É basicamente isso, o episódio acaba por aqui, foi isso que a gente queria dizer. Aí a gente quer trazer hoje a introdução ao livro da Andrea Dworkin, né? Porque é o livro que a gente vai estar lendo em todos os episódios. Pelo menos nessa primeira temporada, digamos, do podcast. Então a gente vai começar hoje falando sobre a introdução do livro dela, que é bem curtinho também. Este livro é uma ação política em qual a revolução é o seu objetivo. É assim que a Andrea Dworkin começa a introdução do livro, ou seja, desde o início ela já está falando para o que ela veio, ela já está falando o objetivo dela escrever, ela já está falando que ela quer escrever este livro com um objetivo político, não tem mais nenhum objetivo por trás disso, não tem, como ela mesma comenta, um objetivo de, sei lá, às vezes as pessoas escrevem para vender livros, ou enfim, para ganhar dinheiro, ou algo assim, ou às vezes até, como ela mesma comenta, né, por pura vaidade acadêmica e tal. Mas o objetivo dela, principal e único com o livro, é ser um manifesto, é ser uma ferramenta para acabar com a opressão das mulheres, para conseguir a libertação das mulheres, né? Então ela mesma já começa deixando isso bem claro, assim, tipo, gente, vocês vão começar de certa forma, é assim. É parecido com o que eu acabei de falar sobre comunicação no geral, né? Então, eu acho que é meio que a mesma coisa. A Andrea, ela era uma mulher que ela ia direto ao ponto e ela já começa com esse tapa na sua cara, tipo, ó, isso aqui é um livro para fazer uma revolução. Então, tipo assim, se você está esperando um livro que vai encher linguiça e vai falar um monte de coisa acadêmica difícil, ou tipo, um livro que, enfim, é para eu manter o meu ego e para eu vender, até porque ela não vendia tanto, né, obviamente, pelo assunto e tudo mais. Você não espere isso dela, sabe? Sim, e aí eu acho isso muito interessante. É o meu método de fazer a revolução e é através das palavras e através de um livro. Então é um pouquinho como que eu tava falando de como eu vejo a comunicação, sabe? Eu acho isso muito interessante porque ela já começa, né, deixando isso bem claro. Ela já fala, olha, eu vim aqui para escrever isso e o objetivo desse livro é mudar a nossa realidade, é mudar o mundo, é tipo um manifesto político mesmo, não é uma coisa, enfim, com outros tipos de objetivos. E ela bate muito na tecla da questão de que a escrita tem que ser revolucionária e que ela não acha... enfim, que ela acha que a literatura daquela época e hoje, né, com certeza também, está muito voltada para questões do tipo só o lucro e só os autores venderem livro e terem um best-seller e só fazer coisa que não faz... escrever coisas que não fazem muito sentido, mas que vendem. E aí ela bate bastante nessa tecla, assim. Nessa introdução e na conclusão do livro também, assim, ela fala sobre como, para ela, a escrita deve ser revolucionária, sacou? Ela não só pode ser revolucionária, mas ela deve ser revolucionária, porque, tipo, é o único objetivo que ela vê
para escrever. Então, tipo, ela não entende como que esses outros autores... ela não entende, acho que ela entende, mas ela critica. Autores fazem só pelo dinheiro, ou enfim, só a idade, etc. Segundo ela, a principal finalidade da escrita é você mudar o mundo. E aí, por isso mesmo, ela fala que ela está escrevendo isso com o objetivo de transformar a realidade, e por isso o livro representa um compromisso revolucionário de abolir o domínio masculino. Ou seja, né, conseguir a libertação das mulheres. E aí, durante todo... Ela começa explicando que o livro vai ser uma análise sobre o sexismo na sociedade e como ele afeta a vida das mulheres, enfim, uma análise geral do o que diz o próprio nome do livro, né, do ódio às mulheres, ou seja, do sexismo. E aí ela começa a falar um pouco sobre o movimento feminista da época, né, o movimento da segunda onda, e como os livros... como até os livros Sexual Politics da Kate Millett, né? Sim, ela fala, peraí, deixa eu pegar aqui, da Kate Millett, Sexual Politics e o Sisterhood, os dois são, né? E o Sisterhood is Powerful. Ela fala que até os dois, as mulheres não se enxergavam enquanto uma classe oprimida, saca? Tipo, que é o que veio como a grande revolução, assim, da segunda onda mesmo, que foi... De novo, toda a questão que a gente trouxe do pessoal político, que foi se enxergar enquanto um sujeito político mesmo, né? E oprimido enquanto uma oprimido classe. por uma estrutura, assim. E não só, tipo, pessoas que estão infelizes com a sua vida ou sofrem tal e tal coisa pelos seus maridos, mas sim como uma classe que é oprimida por outra classe, sabe? Assim como já se pensava, por exemplo, nas classes, enfim, na sociedade de classes, né, tipo, classe alta e classe baixa, tipo, já tinha todas as reflexões do marxismo, etc, etc. Agora veio essa questão e essa reflexão sobre as mulheres e os homens, né, na sociedade. Então, esse livro dela quer contribuir com esses pensamentos que, como ela falou, começaram mais nessa época aí da segunda onda. Então, ela começa comentando também sobre as sufragistas, né? Ela meio que faz, tipo, primeiro um panorama, assim, de como foi o movimento feminista até então. Então, ela fala sobre as sufragistas americanas e como, apesar delas terem conseguido o voto, a situação das mulheres não mudou. Então, porque não se criou essa consciência feminista, né? Elas, tipo, conseguiram o voto, mas foi isso. Elas meio que acharam que, tipo, tava... meio que acabaram tornando o voto como a finalidade, entendeu? Do movimento, tipo... Era só isso que precisava. Sim. Como se só a igualdade política fosse ser o suficiente. Sabe? É aquela ilusão dos direitos civis, né? Tipo, de vamos ter esse direito civil, então vai ficar tudo certo. E obviamente que também é uma visão extremamente branca, de classe média, como ela também traz, né? Essa crítica. Tipo, bem claro. Eu acho que para qualquer pessoa que já estudou sobre essa época do sufragismo, ou então até assistiu filmes lá, sabe, que o filme das sufragistas, que fala bastante sobre a questão mais no Reino Unido, mas tanto no Reino Unido, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, enfim, sempre foi um movimento que veio das classes mais altas, né, eram mulheres brancas, estudadas e tal, e tipo, obviamente foi muito importante para o movimento feminista, obviamente foi um começo, mas acabou que todo o processo delas conseguirem o voto, enfim, todas as coisas que elas fizeram, depois de um tempo acabou desgastando o movimento, porque elas colocaram como, tipo, o único objetivo, digamos. Então, tipo, chegou ao nível em que elas conseguiram o voto, então meio que perdeu o gás o movimento, saca? Porque elas ficaram, tipo, já conseguimos o voto, era o que a gente queria. E ele não trouxe uma super reflexão sobre a classe feminina. Era mais uma questão realmente de conseguir igualdade de direitos políticos, mas não trouxe uma verdadeira reflexão sobre a violência, sobre outras questões, estereótipos de gênero e tal. Até porque quando elas tentavam trazer, elas eram punidas, enfim, não conseguiam falar sobre essas coisas, era meio tipo, nossa, vocês já estão pedindo voto, né? Então, tipo, já é uma coisa muito foda. Então, fiquem aí só com isso, saca? Porque
teve mulheres que tentaram trazer esses outros temas, né, à tona. Eu tô falando isso assim porque semestre passado eu fiz uma matéria lá na UFBA chamada História do Feminismo no Brasil e no Mundo, e aí a gente estudou bastante a questão do sufragismo. E aí, Sim. tipo, tinha mulheres naquela época que tentavam falar não só do voto e trazer outras questões, sabe? Tipo, sei lá, Com certeza. a imposição da maternidade, o fato de que a mulher, enfim, trabalho doméstico, que elas que tinham que fazer tudo, e falar sobre a dupla jornada e várias outras questões. Só que aí, obviamente, nunca dava, né? Nunca dava certo, sempre falavam, não, vocês já estão tentando aqui pelo movimento voto, sabe? Tipo, isso já é o suficiente, tipo, não vem tentar falar de outras coisas, ou isso vai, tipo, assustar, ou, enfim, prejudicar o movimento pelo voto. Então, com certeza, sim. Então... e é sempre aquela coisa né, tipo, a gente sabe, é óbvio, né, a gente tem que apresentar essa, não é nem crítica, né, tipo, é só fatos de que, obviamente, por exemplo, para essas mulheres brancas votarem pelos votos, elas também excluíram mulheres negras, elas foram extremamente escrotas em vários sentidos. Então, porque elas partiam do pressuposto de que o importante é a gente ter o voto. Então, se, por exemplo, aqui no Mulheres, Raça e Classe, a Angela Davis vai trazer bastante isso, né? Tipo, então, por exemplo, se para os homens brancos nos ouvirem e nos darem votos, a gente vai excluir nossas irmãs negras, porque é mais importante ter o voto agora, né? Era uma questão de priorizar as pautas, digamos. Então elas falavam, tipo, não, o que a gente quer agora é o voto. Que é extremamente ridículo, obviamente, hoje em dia a gente vê isso, é por isso que eu estou apontando, né? Não tiro, obviamente, o peso desse movimento, da importância dele, mas estrategicamente falando, não faz sentido você lutar só por um grupo e não lutar pelos outros, né? Tipo, você aceitar migalhas, você falar, não, tudo bem, o homem branco tem que me ouvir, então eu não vou chamar a mulher negra para falar nessa conferência, senão ele não vai ouvir, e depois no final você só conseguiu um meio direito ali que não serve para todo mundo, né? E obviamente assim, elas conquistaram esse direito e como a gente já comentou aqui, mudou, ok, elas poderiam votar, mas não quer dizer que a condição da mulher na sociedade mudou, né? Foi só tipo, tá, agora você pode votar e você pode, teoricamente, concorrer em cargos políticos, né? Mas política não é coisa de mulher, saca? Tipo, então era meio... Exatamente. Não... Porque é muito além de você mudar uma lei, né? Você tem que mudar toda uma cultura junto. Então... Que aí veio a proposta... da segunda onda, que foi realmente de começar a mudar essa cultura e retomar esse movimento feminista. E foi quando, como a Dworkin diz, foi quando as mulheres começaram a perceber que elas são oprimidas. Porque antes você poderia achar, eu só não posso votar, então, mas aí agora eu posso, então já tá tudo certo, sabe? Mas, tipo, na segunda onda elas vieram pra dizer, não, a gente é uma classe oprimida mesmo. Enfim, aí ela faz essa crítica... essa mesma que a gente estava fazendo agora, né? Mas agora voltada até para as mulheres da segunda onda, assim, sempre, né? Porque o feminismo foi um movimento que sempre começou das classes burguesas. Não quer dizer que até hoje seja apenas das classes burguesas ou que não tivesse mulheres da classe trabalhadora e negras e tal atuando, mas obviamente começou... Inclusive, na maioria das vezes, mais à frente, né, à frente dos movimentos do que as que são brancas, mas enfim. Mas aí também às vezes não ganhando reconhecimento. E, enfim, ela comenta, né, que a maioria das feministas eram brancas, de classe média, agora falando da segunda onda mesmo, e viviam com seus opressores que a sustentavam e abusavam. Então, tipo, ela tá basicamente comentando, né, que a maioria das mulheres eram casadas com homens, eram, enfim, heterossexuais, ou, enfim, estavam presas na heterossexualidade compulsória. E eram de classe média, alta, etc. E estavam numa melhor condição social, mas mesmo assim não tinham a liberdade que os homens tinham, né? Porque, obviamente, estavam começando a perceber que elas eram oprimidas. Então, mesmo sendo uma mulher de uma classe social mais alta, elas ainda assim não tinham as liberdades que elas gostariam de ter. Exato. Aí ela até você entra muito nessa falácia, assim, né? De, eu já tenho aqui uma classe social melhor, então eu vou ganhando essas migalhas mesmo e tá um pouquinho melhor pra mim do que pra outras mulheres, mas no fundo você ainda não é protegida por esse sistema. Tipo, você é casada com um homem que, ok, ele te dá um bom sustento, mas, né, você é oprimida por ele dentro de casa. Então, tipo, ok, você tem uma boa vida, né? Ok, muito melhor do que várias outras mulheres, muito melhor do que várias outras pessoas no mundo. Você tem certos privilégios, mas você ainda tá sofrendo várias opressões e principalmente
essas questões dentro de casa, na vida pessoal, etc. E ela comenta, então, dessa questão o que a gente está falando agora, né? Sobre ser um movimento que vem muito da burguesia, da classe média e tal. Então, que é necessário um reconhecimento por parte do movimento feminista de que é crucial destruir o estilo de vida classe média com o qual as mulheres estão acostumadas, essas mulheres que viraram feministas. Então ela critica o elitismo do movimento, quando ele não pensa nas mulheres de classes mais baixas, quando ele exclui mulheres de classes mais baixas e mulheres negras, como era o caso muitas vezes. E também comenta que toda análise do sexismo, toda análise do ódio às mulheres feita no livro dela, não é o suficiente se não for combinada com uma análise de classe, com uma questão de pensar também as outras opressões, sabe? Porque... Segundo ela, é um comprometimento de uma mudança radical da sociedade. Então, não é o suficiente você pensar só no sexismo, não é o suficiente você pensar só nessa opressão que as mulheres sofrem. Você tem que pensar em mudar completamente todas as estruturas da sociedade, o que envolve, com certeza, né? Enfim, a família, o Estado e todas essas outras questões. Tipo, envolve a vida dessas mulheres de classe média, sabe? Então ela não pode estar isolada das outras análises sobre as outras opressões, sabe? E sobre todas as estruturas, mesmo essas em quais as mulheres desse movimento estão inseridas, sabe? Que seria muito confortável para elas simplesmente ficar nessa vida e não questionar não questionar a minha vida com meu marido, a minha vida doméstica, etc. Mas é necessário questionar isso, como ela comenta, fazer uma mudança radical. Vou trazer aqui a frase, né, essa parte o parágrafo que ela tá falando sobre isso, que eu achei muito boa, que resume tudo, né? Ela fala: não se pode ser livre nunca, nunquinha, em um mundo que não seja livre, e no curso de redefinir família, igreja, relações de poder, todas as instituições em qual habitam e governam nossas vidas, não há meio para se assegurarem privilégios e conforto. Pois tentar fazer isso é destrutível, criminal e intolerável. Então, né, já começa aí com os tapas na cara. Ela já começa falando: olha, tem que mudar tudo nessa sociedade, tá tudo errado, a gente tem que revolucionar tudo, e não é o suficiente de pensar só em uma coisa, só em uma questão. A gente tem que pensar em todas as questões, em todas as opressões. E, enfim, ela comenta que a natureza da opressão das mulheres é única, é o fato de que as mulheres são oprimidas por serem mulheres. É isso que ela vai abordar no livro, mas que várias mulheres são oprimidas por outras questões também. Então, antes mesmo, né, de ser cunhado o conceito de interseccionalidade nessa época, ela já estava falando isso, basicamente. Achei bem interessante que ela traz um conceito que ela vai chamar de identidade de emergência primária, e eu achei isso interessante. Eu não lembrava dessa frase, dessa forma de dizer, né? Mas ela fala que, basicamente, por exemplo, você tem uma mulher branca e você tem uma mulher negra. As duas são oprimidas por serem mulheres, mas a mulher negra vai ter o mais emergencial, né? O fato da raça dela vai ser uma parada que vai colocá-la em outra situação, tipo, primária, às vezes, ou junto, né? Junto com ser mulher, mas no quesito que isso se torna, tipo, a coisa mais emergencial, assim, na identidade dela. Então, uma forma interessante de olhar para isso, assim, um conceito bem importante. Eu acho interessante que ela comenta que o principal obstáculo para o movimento feminista é que, pelo menos, enfim, para o movimento feminista daquela época, é que quando nós encontramos a coragem para nos defendermos de tomar partido contra a brutalidade e o abuso, nós estamos violando todas as noções de mulheridade que já nos ensinaram. Então, tipo, obviamente, aquela questão, né, de que você ser uma mulher feminista, você ser uma mulher que vai contra os padrões do que te ensinaram, tipo, não te ensinaram a ir contra os padrões, sabe? Não te ensinaram a lutar pelos seus direitos, não te ensinaram a questionar as coisas. Exato, e nem a revidar quando uma coisa acontece com você, sabe? Eu acho que a gente vê isso muito na prática, quando, por exemplo, eu respondo um assédio na rua, sabe? Os homens, eles ficam, na maioria das vezes, é óbvio, dá medo que eles vão agir com violência, mas na maioria das vezes eles ficam chocados, assim, sabe? Eu não sei, pelas experiências que eu tenho, que já foram várias, na maioria das vezes eles ficam ou muito putos,
ou simplesmente sem saber o que fazer, porque, tipo, não é algo que tá intrínseco em mulheridade, sabe? E é algo que me incomoda muito, porque você para pra pensar assim, cara, se um cara chegar e empurrar o outro na rua, ele sabe que o cara vai revidar. Pode ser que ele faça isso num cara mais baixinho, num cara mais magrinho, que ele fale, foda-se, se esse cara revidar, eu vou bater mesmo nele, e, tipo, tudo bem, mas ele tá preparado, né, pra receber alguma coisa. E nós mulheres não, a gente, tipo, espera-se da gente que a gente vai levar todas as porradas e nunca vai falar nada, sabe? Que a gente vai ouvir xingamento e a gente não vai falar nada, que a gente vai ouvir as coisas, que a gente vai ser maltratada e nunca vai levantar a voz, sabe, pra revidar isso. E é absurdo, porque, tipo, isso é de uma desumanização tão grande, né, que é o ser mulher, que é essa mulheridade, porque que ser não, cara, que ser vivo que você espera. Aí a gente também ia entrar na questão dos animais, óbvio, mas geralmente você não mexe num ser vivo esperando não receber nada em troca, sabe? Você não vai chutar um animal sem pensar que ele vai revidar de alguma forma, tipo. E é isso, assim, sabe? No momento que a gente começa a fazer pequenas coisas para revidar, para falar contra, as pessoas ficam, às vezes, até sem reação, assim, às vezes até muito chocadas. É engraçado. Aí, tipo, é isso mesmo que ela fala que é um grande problema, um grande obstáculo, porque para você parar para pensar assim, tipo, para uma mulher, digamos, ter esse despertar feminista e começar a ser feminista, entender da opressão dela, primeiro ela tem que ir contra tudo que ela foi ensinada sobre o que é ser uma mulher, sabe? Porque Com se ela for certeza. seguir o que ela foi ensinada, ela vai ficar quietinha a vida inteira, não vai falar nada, vai ser submissa, o que, né? Não combina com ser feminista, com começar a questionar as coisas. Então, Com tipo, certeza. é o principal obstáculo, porque, tipo, a gente tem que ir contra a nossa socialização a hora toda, enquanto mulheres, para poder lutar pelos nossos direitos, para poder lutar pelo nosso Sim. movimento, saca? Tipo, para poder se defender contra todos esses abusos, como você comentou, né? Então, toda vez que a gente faz isso, a gente já tá questionando o que é ser mulher, sabe? Sim, o se defender, ou até mesmo, né, às vezes às vezes não consegue se defender, mas só o reagir. E aí que eu acho que também entra, como sempre, a crítica também ao feminismo liberal, porque o feminismo liberal criou essa coisa de, hoje em dia tá tudo bem você usar a palavra feminista, é uma coisa pop, é uma coisa fofa, é uma coisa legal, mas esse feminismo que é vendido não é um que realmente vai questionar as estruturas, né? Então tá tudo bem, ele ainda tá dentro do que é ser mulher, a única diferença é que agora você pode falar que, ao invés de usar tal roupa, eu vou usar tal roupa. Ao invés de usar tal batom, eu vou usar tal batom. Mas não tá questionando de verdade, né? Acho que essa que é a questão. Você trouxe um bom ponto também sobre essa questão do, tipo, como a gente sempre diz, que o feminismo que agrada a homens não é revolucionário. Exatamente. Porque se você tá falando exatamente. Na dúvida, pensa, um homem vai gostar do que eu tô fazendo? Se a resposta for sim, provavelmente não é tão revolucionário, não. Provavelmente não é tão feminista. Porque, tipo, se você... se você parar pra pensar, né, todo esse feminismo, como você comentou, feminismo liberal, feminismo de vender revista, de vender blusinha, etc, etc. Ele realmente não muda nenhuma estrutura e também não muda nenhuma noção do que é ser uma mulher. Então você pode muito bem seguir esse feminismo e continuar, mas eu sou feminina, mas eu ainda me depilo, gente, tá tudo bem, sabe? Como acontece tanto, né? Pelo amor de Deus. Esse fim de semana, inclusive, entrei numas tretas no Twitter, cara. Porque, porra... Tretas que com relação à depilação? Porque uma menina tinha retweetado falando... Enfim, sabe aqueles tweets que as pessoas... Explicando rapidinho, que as pessoas falam, tipo assim, estudar pra conseguir tal coisa. Daí uma menina tinha tweetado, estudar pra fazer depilação a laser. Daí uma menina citou o tweet dela falando, estudar pra entender que eu não preciso me depilar e tudo mais, enfim, que eu não preciso gastar dinheiro com isso, que isso é só uma coisa cultural. Que eu achei uma ótima resposta, porque é isso, né? Pra mim, estudar é isso, né? Primeiro, gente, estudar não dá dinheiro. Esse meme já é engraçado porque estudar não dá dinheiro, mas tudo bem. Vamos começar por aí, né? Mas talvez outras coisas, comunicação não muito. Mas eu acho realmente triste quando eu vejo alguém usar esse meme pra falar esse tipo de coisa, sabe? Tipo, eu entendo, ok, a pessoa quer uma depilação laser, mas tipo, poxa, sabe? Não tem isso como um super objetivo, enfim, né? Ou tenha, tá bom, ok, essa vida individual, mas o triste é ver, tipo,
como daí nas respostas da menina que criticou isso, as mulheres estavam extremamente ofendidas e super defendendo a depilação e falando, não, é porque eu gosto e não sei o que lá. E daí eu fiz um tweet em cima desse, enfim, Twitter, né? Tipo, uma coisa vai em cima da outra e tal, falando que eu achei ridículo, tipo, cara, uma coisa é você individualmente fazer, entendeu? Porque a gente tá dentro do capitalismo, a gente tem que jogar o jogo do capitalismo e o jogo do sexismo. Então, ok, muitas vezes pra você ter um emprego, você ser bem aceita na sociedade, mas você vai ter que se depilar. E ok, tá ligado? Tipo, não é uma escolha individual, é uma parada que você faz pra viver em sociedade, não ser criticada. Eu e você, a gente, como escolha, e por que a gente tem privilégios, e por que a gente tem uma flexibilização ali, a gente não se depila já há um tempinho, mas a gente sabe que existem consequências pra isso, e se, por exemplo, amanhã eu precisasse de um trabalho formal e eu tivesse que me depilar, eu me depilaria, porque eu vivo dentro do capitalismo e eu tenho que jogar os jogos dele até certo ponto, né? Eu só posso flexibilizar até onde eu consigo. Hoje eu consigo flexibilizar, não são todas as mulheres que conseguem, óbvio, então eu entendo que não é uma escolha individual. Daí, mas o que eu acho ridículo não é isso, sabe? O que eu acho ridículo não é o ato de você fazer, mas o ato de você ficar defendendo o negócio. Tipo, cara, sabe? Tipo, o que eu ironizei foi justamente, tipo, vocês estão ganhando dinheiro de alguma empresa pra defender a depilação, sabe? Tipo, qual que é a necessidade pra defendendo isso? Sendo que a gente já tá num mundo que fala que a gente tem que se depilar. Então, tipo, você não precisa ficar, tipo, é que nem dizer, nossa, olha como o capitalismo é lindo e maravilhoso. Tipo, você já vive nele, ele já organiza a sua vida, você não precisa ficar reverenciando ele, sabe? Tipo, calma, amiga, tá tudo bem, ninguém vai tirar sua carteirinha feminista se você depilar ou não, enfim, cara, faça o que quiser com a sua vida, mas não venha tentar, tipo, sabe, argumentar que, ai, não, porque, ai, é incrível, ai, é muito bom, sabe? Não é, tipo, só isso, só admite que não é, tá ligado? Velho, eu não consigo entender quando tem as mulheres que falam, ah, não, eu adoro, não sei lá, tipo, véi, mesmo quando eu fazia, meu Deus, a dor, o dinheiro, o incômodo. Não, mas eu acho que, tipo, você individualmente falar, sei lá, é um momento meu, eu acho gostosinho, tem gente que até acha gostoso, enfim, não faz com o método que dói, então, ok, isso são sentimentos individuais, tá ligado? Tipo, eu me sinto melhor assim, ok, sentimentos individuais, não é a questão, entendeu? O que eu acho ridículo é, tipo, você não conseguir ligar isso com toda uma estrutura e você ainda ficar, tipo, revoltada só porque a mina, tipo, comentou uma parada que é verdade, sabe? As pessoas ficarem tão ofendidas. Tipo, te ofende mais uma mulher feminista ir lá e criticar essa indústria do que a própria indústria, tá ligado? Que tá fazendo você gastar dinheiro, que tá fazendo você sentir dor e muitas vezes você se sentir inadequada, sabe? O quanto de mulheres que mesmo as que se depilam, tipo, quando estão 1-2 semanas sem se depilar, tipo, ficam cobrindo o corpo ou não querem ir num date porque ainda não depilou. Então, tipo, quanto que isso incomoda de verdade, sabe? Elas. Então, sabe? Parem de atacar outras mulheres e vão atacar essa indústria merda. E eu sei que a gente saiu um pouco do tópico, mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim. Que, de novo, né, você tá ali naquele feminismo porque eu vi, assim, algumas mulheres me responderam falando, mas é a escolha da mulher, é a escolha pessoal, o feminismo luta por isso. Não, o feminismo não luta por escolhas pessoais. O seu feminismo liberal luta, tipo, o meu não tem nada a ver com isso. Uma menina tentou vir com esse argumento, eu falei, querida, eu não tô falando de escolha pessoal. Nunca falei, não tô falando disso. Tô falando de indústria, tô falando de imposição, tô falando de patriarcado, sabe? Então, já temos que traçar essas linhas aí, sabe? Que entra muito nisso do que a Dorkin já estava falando, né? De ir contra o que nos ensinaram. Eu acho que é, tipo, uma coisa muito básica, assim, sabe? De pensar. Será que esse meu pensamento, ok, eu posso até individualmente achar gostosinho ele vir aqui lá e tal, mas se isso concorda com tudo que me ensinaram, com tudo que a sociedade me ensinou, não é uma pauta feminista, entendeu? Falar que isso é legal, ou que você gosta, sei lá o quê. E faz muito sentido que ela coloca isso como principal empecilho, digamos, para o movimento feminista, porque realmente é muito complicado você ter que se rebelar contra tudo que você basicamente foi ensinado na vida sobre o que é ser você, Sim. sabe? O que é ser uma mulher. Então, tipo, eu acho que essa rebelião as pessoas também levam muito a sério, que nem eu tava falando na questão de prática individual, sabe? Então você tá falando que pra eu me rebelar contra isso eu tenho que parar de me rebelar, eu tenho que fazer não sei o que lá, não sei o que lá. Não, cara, você se rebela da forma como você quer e como você pode, entendeu?
Tipo, O próprio ato de você se dizer feminista, por exemplo, já é pelo menos quando você leva o feminismo para o que a gente, né, considera que ele significa, já é uma sim, coisa, e principalmente naquela época era, né, uma coisa muito revolucionária. E você começar a com questionar as certeza. coisas que aquelas mulheres estavam questionando, então, ou como ela comentou, como ela coloca no livro, né, coragem para se defender dos abusos que você está sofrendo da classe masculina, tipo, já é um grande Sim, passo e já é uma coisa que realmente é muito difícil, impacta muito, tipo, a sua noção sobre quem você é, o que você foi ensinado a ser e, tipo, que você aprendeu que uma mulher é, né? Então, e você é uma com mulher, então certeza. isso já é um grande problema e claro que é um grande empecilho para o movimento e tanto para o movimento conseguir mais mulheres para a luta, né, naquela época, porque e até hoje, Uhum. né? Porque o que usam até hoje contra as mulheres feministas é sempre isso, é sempre colocar em contraponto com o que é considerado ser uma mulher na sociedade. É uma E parada, quando você entra na questão da pessoa ter privilégio e tal, é muito, é muito fácil você falar, eu tô privilegiada aqui no meu cantinho, então eu não vou fazer nada, porque, sabe, porque realmente é um incômodo, tá ligado? Você descobrir essas coisas, você ler sobre isso, dói mesmo, sabe? E às vezes é melhor, quero ficar alienada, quero ficar aqui no meu cantinho, não vou ser como me ensinaram a ser e tudo mais, mas você tem que passar desse ponto em algum nível se você realmente percebe que você quer mudar as coisas. que foi o ponto Então, que ela tinha comentado também sobre a questão da classe média, né? De você ter é, que questionar a sua realidade, a sua vidinha de classe média, a sua vidinha de esposa, mãe, entendeu? Tipo, que você tem que questionar tudo isso, você tem que destruir esse estilo de vida, sabe? Você não pode achar que sim. vai só, sabe, que essa mudança tem que vir do individual também, sabe? Do pessoal também, de cada uma dessas mulheres que estavam nesse movimento e por isso mesmo que é tão difícil, porque tem que começar do individual. Embora seja uma mudança coletiva enfim, de estrutura da sociedade, mas tem que começar do individual, que é muito foda e muito complicado, porque, enfim, né, para aquelas mulheres não faziam ideia antes, nunca tinham pensado antes que elas eram oprimidas enquanto classe, começar a olhar isso, começar a perceber isso e fazer uma mudança delas, né, interna, para depois partir para ação Uhum. coletiva, é muito complicado e muito difícil. Sim. E aí vem vários problemas e desafios para o movimento. E vem várias crises, né? Tanto pessoais, eu acho que isso é completamente normal também, sabe? Tá tudo bem, normal. Eu acho que todas nós já tivemos também algumas crises normais, assim, quando você começa, né, a entender essa sociedade e tudo mais dessa forma e pensar em todas as coisas que tem que mudar e, cara, várias coisas, né? Aí ela reforça também, de novo, a questão do compromisso revolucionário, do escritor ser revolucionário, porque ela tá querendo escrever esse Uhum. livro para mudar todas essas merdas aí na É, sociedade. eu ia falar que ela acaba o capítulo, né, assim, essa introdução, falando justamente o que eu tava falando sobre comunicar, né, que ela fala o escritor pode e deve fazer trabalho revolucionário usando palavras para se comunicar como uma comunidade. Então, muito interessante, assim, ela já resgata aquilo do começo, né, do papel do livro dela, trazendo também para outros escritores, e eu acho que até inspirando muitas pessoas também a escreverem e a se comunicarem e a falarem a respeito e utilizarem também o nosso privilégio, né, da mesma forma como eu e você temos um estilo de vida que a gente pode estar aqui fazendo um podcast e enfim, organizando e compartilhando o nosso conhecimento, ela instiga outras pessoas a fazerem isso também. E eu acho que vem daí também o fato do livro ser algo que a gente considera uma leitura fácil e simples e Sim. curta e direta, como você falou antes Uhum. também. Eu acho que ela é uma autora, ela é uma das autoras assim que eu li que eu mais considero que, velho, ela vai realmente direto ao ponto, saca? Ela não fica Uhum. enrolando, não fica, sei lá, Com certeza. não fica descrevendo muitas coisas e, sei lá, refletindo, tipo, ela vai direto ao que ela quer dizer, assim. E isso torna Uhum. a leitura muito mais simples também, eu acredito. Ela não usa também palavras muito difíceis e eu acho que tudo isso tem a ver com o compromisso revolucionário do livro, né? Porque se é um livro Sim. que é um manifesto, ela quer que seja revolucionário, também não faria
muito sentido ela ficar, tipo, usando palavras muito difíceis ou se prolongando muito nos assuntos, sabe? Então ela vai direto ao ponto dela, assim, no livro inteiro. Tipo, a gente vai sempre ver isso durante a leitura. Quem aí quiser acompanhar e quiser começar a ler também, vai perceber isso quando for ler. E o livro, ele é bem simples, vocês podem ir lendo aos poucos e, tipo, dá até pra ler uns pedaços e não ler inteiro, sabe? Ele possibilita também, ele é muito bem dividido, ela vai falar no último parágrafo aqui dessa introdução, ela fala que o woman hating é sobre mulheres e homens, sobre os papéis de gênero, sobre violência, e ela vai dar uns spoilerzinhos, né, do que esperar aí nos próximos capítulos. E ela fala assim, né, vou falar da ligação dos pés na China, vou falar da queima das bruxas na Europa, eu vou falar da pornografia, então, alguns tópicos por cima, né? Ela comenta um pouquinho sobre como é uma análise dos papéis sociais dos homens e das mulheres na sociedade, que é e a relação entre os homens e as mulheres, principalmente as violências e tal. E sim. Também ela termina a introdução agradecendo as pessoas que ajudaram ela com o livro e as feministas que inspiraram ela a escrever esse livro, principalmente as outras feministas da segunda onda, como a Kate Millett, que a gente já falou, e a Firestone também. E várias outras autoras conhecidas dessa época. Enfim, fazendo uma homenagem ali às pessoas, no fim. E comentando com certeza sobre o movimento mesmo e as outras mulheres. É sempre muito importante, assim, uma coisa também, vamos sempre voltar um pouquinho, mas trazendo um pouquinho da Angela Davis também, desse livro que eu tava lendo, ela fala sempre sobre a importância da gente reconhecer que os movimentos são coletivos, né, da gente não criar esses heróis únicos e contar a história. Então ela sempre utiliza exemplos como Martin Luther King, ou Malcolm X, enfim, ou Mandela, que foram pessoas que a narrativa liberal sempre vai tentar colocar uma pessoa como heroína de um movimento sozinha, mas por trás dessas pessoas sempre tem várias outras, né? Então a gente não pode cair sempre... É claro, existem memes, existem formas de falar, e a gente sempre vai falar, nossa, Angela Davis rainha, e Andrea Dworkin foda, e a gente sempre vai, né, falar que essas mulheres são do caralho, porque elas são, mas existiam várias outras mulheres antes delas, existiam várias outras mulheres com elas e junto com elas, e enfim, nenhum problema vai ser solucionado só com uma pessoa, né? Então eu acho que é importante a gente sempre colocar isso muito em questão, assim, né? Sempre vai ter que ter um coletivo, sempre vai ter que ter uma movimentação muito grande de pessoas, não tem como existir só um símbolo, né, de uma movimentação, de um movimento, e é uma falácia, é sempre um problema quando as pessoas colocam só uma pessoa, né, porque daí cria-se todo um mito que aquela pessoa é uma heroína, e também é um problema, porque, sei lá, quando a pessoa morre, parece que o movimento morreu junto, e não é verdade, sabe? Os escritos da Andrea Dworkin, por exemplo, até hoje, inspiram muitas pessoas, né? Então, mesmo depois da morte dela. E, sim, eu acho bem interessante, tipo, ela terminar falando isso também, né? Enfim, eu acho bem interessante ela terminar falando sobre outras mulheres, sobre esse coletivo, sobre outras inspirações dela, né? Porque, como você comentou, a gente tem que sempre lembrar que essa é uma luta coletiva. E principalmente essa noção do coletivo ficou muito forte, começou a ficar ainda mais forte nessa segunda onda, né? Então, é muito legal que ela cita outras autoras. A gente vê essa noção, infelizmente, hoje em dia, tipo, não sendo mais tão forte. As noções individualistas estão muito fortes no nosso mundo neoliberal e capitalista do jeito que ele é. Exatamente. A gente tem muitos problemas com o individualismo. É muito complicado, então muito bom que ela tenha realmente, e ela coloca ali os nomes, e também são ótimas referências também, que a gente pode também colocar depois lá no Medium. Inclusive, criamos um Medium pro podcast para colocar as referências de textos. Sigam lá. Sim, por favor, sigam. E a gente vai colocar todas as coisas que a gente comentou aqui, tipo textos, links para os textos e livros da Angela Davis, por exemplo. E tudo que a gente comentou aqui, a gente colocou lá o livro também do Woman Hating, né? A tradução dele. E todos os outros livros da Angela Dworkin também. E foi isso, acho que a gente comentou bastante já sobre a introdução. E é uma introdução curtinha. Eu falei pra Isabela, a gente tava discutindo entre
fazer junto com o primeiro capítulo ou não, mas eu falei, cara, a gente fala muito, vai ter muita coisa pra conectar, então acho que é bom fazer só a introdução mesmo. E de fato já deu 1 hora aí, né? Os episódios ficam longos porque a gente fica aqui conversando, falando. E tem muito que tem falar. muito assunto, né? Tem muitas coisas para serem ditas. Então... E é tudo muito atual ainda e tá tudo muito conectado também com o que a gente vive. Então, eu acho que isso que é o mais legal de poder estar utilizando essa mídia, sabe? Que nem eu falei, eu conectei com uma coisa que eu falei no Twitter, eu conectei com uma coisa que eu tava lendo no dia anterior. Então, é tudo a gente, sabe? A gente tá expondo realmente. Tem muito a ver com as nossas vivências e é muito bom poder compartilhar isso e mostrar como tá tudo conectado pras pessoas. Sim, infelizmente ainda tão atual as palavras da Andrea e nos fazem refletir bastante também. Acho que principalmente sobre a função de um livro, da comunicação e da escrita no geral, né? Como ela fala bastante sobre a função do escritor. Certeza. E pensar, né? Para que você está escrevendo, por que você está escrevendo, o que você quer transmitir. Não só escrevendo, mas, digamos, por que você está fazendo um podcast, por que você está fazendo um filme ou posts no Instagram, sabe? Tipo, todas as outras formas de comunicação. O que você quer passar com isso, né? Fotografia, design, enfim, vídeos. O que você está querendo transmitir, qual que é o seu objetivo. Você tem algum objetivo maior, entendeu? Como ela, de mudar o mundo. O que você quer fazer com a comunicação, como a Letícia comentou. Comunicação enquanto uma ferramenta. Exato. É sempre uma reflexão extremamente importante. Eu acho que a gente é muito privilegiada, porque nós duas, eu estudei, você ainda está estudando numa universidade pública, né, que abre muito, muito esse leque, assim, para esse tipo de reflexão que não é tão instrumentacionalista, não sei como é que se fala isso, mas que não é tão focado na parte instrumental, né, então, enfim, isso é discussão para outros momentos, mas tem muita gente que se revolta um pouco, eu acho, com o ambiente da universidade pública, porque esperava uma coisa mais voltada para o mercado, ou o que é também normal, né, se revoltar com isso, mas eu acho que o que a gente tem que aproveitar, né, eu que estudei, você que está estudando numa universidade pública, é que ela nos deu muito esse espaço para refletir muito sobre esses assuntos. Então, você está sempre em contato com eventos, com coletivos, com movimento estudantil, com vários, né, com coletivos, com vários espaços. E eu acho que isso é um privilégio, assim, caralho, sabe? E realmente uma reflexão que eu acredito que é muito mais forte, né, na universidade pública, que eu sempre defenderei que deve ser para todos. Deve ser, né? Eu sei que não é, obviamente, hoje no Brasil, mas que tem que ser para todo mundo. E porque né, você traz essa reflexão e você consegue levar isso muito mais forte, né? Não pensar só em, ok, eu vou fazer publicidade, eu vou fazer ali o Photoshopzinho e vou trabalhar numa agência. Não que tenha algo de errado com isso, óbvio, gente, pelo amor de Deus. Mas também pensar, tipo, eu tô aqui dentro da agência, como que eu tô mostrando uma mulher na minha propaganda, sabe? Eu cheguei a cargo mais alto, como que eu tô tratando as outras pessoas, como que eu tô refletindo, será que eu tô incluindo mais pessoas, será que eu tô mostrando diversidade na minha publicidade, será que eu tô, né, mostrando preconceitos, então, né, como que eu tô utilizando, até que ponto a gente pode flexibilizar, óbvio, né, porque você também não é o dono da agência, geralmente, mas até o que a gente conseguir fazer, né? E conseguir pensar sobre isso, eu acho que é o mínimo. Para os próximos episódios, a gente vai começar a dividir o episódio em quadros também, né? Então, assim, quadro sobre conceitos teóricos, quadros... Enfim, a gente vai ver como isso vai ser feito. E no final, sempre falar um pouquinho do feedback de vocês também. Ou no começo também. Não sei como vai ficar. Mas a ideia é ter esses blocos, né, no meio, sim. E conseguir estruturar isso melhor, principalmente dentro do capítulo, puxando todos os conceitos que vão ter dentro dos capítulos. Mas acho que já deu para dar uma pincelada, já deu para falar quais vão ser os próximos temas, para talvez vocês ficarem interessados aí. E acho que é isso, cara. A gente só tem a agradecer, tipo, a resposta tá sendo muito boa das pessoas e tá sendo muito legal. Não sei, acho que você também pode falar bastante sobre isso, né, Isa? Sim, tá muito massa, velho. Continuem ouvindo, conversem com a gente, mandem seus comentários, a gente adora feedback e a gente quer realmente criar um quadro também em que a gente comenta os comentários das pessoas sobre os episódios, então quanto mais comentários, feedbacks e, enfim, coisas que vocês quiserem falar pra gente no geral,
a gente quer ouvir, pra também comentar aqui e falar, olha, tal pessoa, até pra acrescentar, sabe, pra vocês acrescentarem no debate também. Tipo, a gente vai postar esse episódio agora e aí vocês falam o que vocês acharam e comentam sobre o que vocês acharam do texto da Andrea Dworkin também, pra gente trazer um debate dos ouvintes para o nosso podcast. Uhum. E aí criar talvez essa forma de quadros assim, tipo, agora é a hora que a gente responde o que as pessoas falaram, agora é a parte que a gente fala sobre os conceitos mais teóricos, separar direitinho. E é a nossa ideia, assim, pros próximos episódios. Então é isso, gente. Sim. A gente também estava mencionando hoje, né, sobre entrevistar outras pessoas de acordo com os assuntos, então aproveitar, né, momentos. Eu vou fazer uma viagem para São Paulo em maio, então, assim, é tudo muito em cima, são tudo só planos, por enquanto está bem abstrato, mas eu teria muito, muito interesse também em, por exemplo, conversar com outras feministas de lá, tentar trazer alguém especialista em algum dos assuntos, para enriquecer mais, né, o conteúdo, não ficar só nós duas também, obviamente. Já que a gente não é expert, né, nas coisas, a gente só está trazendo o que a gente leu, que não tem nada de errado, obviamente, mas talvez seria interessante, né, pegar um tema específico, por exemplo, caça às bruxas é um tema extremamente complexo, então se alguém souber, alguém, tipo, nossa, eu sei uma professora de tal área, de tal faculdade que sabe muito disso, por favor, nos indiquem também. É só isso. A gente tá sempre buscando indicações, pessoas em Brasília, pessoas em Curitiba, até São Paulo, talvez, outras cidades assim. Se vocês souberem de alguém que gostaria de participar também, sempre comentem aqui ou falem eu gostaria de participar. Exato. Então, a gente está sempre procurando por outras parcerias e outras formas de fazer também o podcast, trazendo outras vozes, outras pessoas para comentar. São tudo ideias. Com certeza. Para o futuro. Mas é o que a gente está pensando aí. Vamos ver. E estamos bem animadas e... Foi só um pequeno... Não, é só isso mesmo. Estamos juntas, estamos muito animadas para fazer esse projeto e tem sido muito legal. E é isso. Tchau, gente. Obrigada por terem ouvido o segundo episódio. Espero que vocês tenham gostado. A introdução é realmente já bem direto ao ponto. Inclusive, esse é o jeito... É o jeito da escrita, né? Da Andrea, ela chocava muito, principalmente porque ela já chegava, assim, descrevendo, né, a violência masculina. Então, ela nunca vai usar eufemismo, sabe, para descrever essas coisas. Então, ela já falava de uma forma muito realista, muito crua, muito real. E nos livros dela, que ela não escreveu também só teoria, ela também escreveu prosa, então, né, as pessoas sempre falavam que ela era muito, assim, tipo, até aquele vulgar, né, aquela coisa que choca realmente falar, tipo, de um estupro ou de uma violência, mas choca porque as pessoas não querem encarar a realidade. E ela vai ter esse estilo, assim, ao longo do livro inteiro, então eu acho que a gente pode usar isso muito a nosso favor, né, dela ir direto ao ponto. Até porque, pelo amor de Deus, a gente sempre... nós duas nunca somos tão direto ao ponto quanto ela, então imagina se fossem 3, né? Sim. Bom, vamos indo então. Foi isso. Obrigada por ouvirem, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.